Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de hoje trata-se da aula 2 de espelhos planos, né? Daí você se depara muito com esses tipos de espelhos em provadores de lojas, em academias, em elevadores de pequeno porte e outra situação também que você pode aplicar o mesmo. Quando você olha na ambulância do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, está escrito bem na parte frontal, ambulância, de maneira diferente do habitual. Por que será que aquilo ocorre, né? E por que apartamentos pequenos também sempre tem um espelho enorme na sala? Então, é tudo isso que nós iremos abordar hoje, além das características da imagem, como que você identifica um espelho plano e assim sucessivamente. Para iniciarmos, nós vamos fazer uma breve revisão das leis que fundamentam os conceitos iniciais dos espelhos planos, que é as leis da reflexão total. Para isso, aqui nós temos a representação de um espelho plano, né? Que ele é representado por essa reta aqui nessa cor preta, né? Essas cerdas aqui, tanto na parte superior quanto inferior, indicam qual parte não é espelhada. Aqui nós temos uma fonte de luz pontiforme, tudo bem? Ela vai incidir um raio de luz dentro dos milhões de raios que ela vai incidir, ou vários raios de luz que ela emite aí para o meio. Nós vamos escolher apenas um. Esse raio que nós escolhemos aqui nós chamaremos, que vai ser incidido sobre a superfície espelhada ou sobre o espelho, de raio incidente, que é simbolizado pelo RI. Ao chegar aqui nesse ponto que nós chamamos de ponto de incidência, ele vai ser refletido para o meio do qual ele era proveniente. Ele sai dessa maneira aqui, que nós chamamos de raio refletido. Só que nós temos essa reta imaginária que ela foi traçada bem sobre o ponto de incidência. Essa reta aqui é chamada de reta normal, ela formará com a superfície sempre um ângulo de 90 graus. Você pode até representar esse ângulo aqui. Aqui nós temos o ângulo que é de 90 graus. Daí nós temos aqui o seguinte, a primeira lei da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Até ficaria meio estranho, né? Você ter um raio incidindo aqui, bater e ir para essa direção e sentido aqui. Então você tem essa planificação, ou seja, raio incidente, reta normal e raio refletido pertencem à mesma superfície, por isso eles são coplanares. Daí nós temos também o que é fundamental nas leis da reflexão, que o ângulo de incidência em relação ao normal, esse ângulo de incidência também o pessoal chama de chapéu, ângulo de incidência, ele será igual ao ângulo de reflexão. E nós temos essa parte aqui que é fundamental para você entender aqui toda essa parte que abrange esses conceitos iniciais de espelhos planos. A nossa segunda parte, ela é caracterizada pela formação de imagem de um espelho plano. Aqui nós temos o mesmo, tudo bem? Ele está sobre uma superfície. Novamente as cerdas indicam qual parte não é espelhada. Eu vou desenhar manualmente, vou colocar aqui uma seta. Aqui nós temos a nossa seta, que representa o nosso objeto. Ele pode refletir a luz ou emitir luz. Vamos colocar ele como emissor de luz. Daí nós temos aqui a extremidade inferior dele, que nós chamaremos de A, e a extremidade superior dele, que nós chamaremos de B. Ou seja, o A é a origem dessa seta, que simboliza o objeto, e o B é a extremidade dessa seta, que simboliza o objeto. Essa distância que o objeto está do espelho, ela pode vir com algumas simbologias. B, X ou P. Nós iremos adotar aqui P até para já ir familiarizando com as grandezas que nós trabalharemos mais à frente. Então nós temos essa distância do objeto até o espelho com a simbologia P. Daí o que acontece aqui que eu vou ter que determinar para falar quais são as características da imagem aqui. Primeiramente, vamos retomar aí algumas situações que eu falei anteriormente. Por que pequenos apartamentos, pequenos elevadores ou espaços pequenos sempre colocam espelhos nas paredes? Para dar uma sensação que é maior. Por que para dar uma sensação que é maior? Porque o espelho ele mantém a questão de simetria, né?
quando ele é fixo, né, a mesma distância que o objeto está em relação a ele, a imagem que será formada estará também em relação a esse espelho. Ou seja, se o objeto está a 2 metros do espelho, a imagem estará a 2 metros atrás do espelho. Daí quando você tem essa simetria e você entra num ambiente que tem essa quantidade de espelhos em paredes, você tem uma sensação que ele é maior, devido a essa condição aqui. A outra condição da ambulância, tanto do SAMU do bombeiro, eu vou falar mais à frente, quando explanar mais alguns elementos aqui. Então aqui nós temos o nosso objeto, AB, nós já sabemos que a mesma distância que o objeto está do espelho, a imagem se formará lá atrás. Então nossa imagem ela estará aqui, na mesma distância. Inclusive essa distância que a imagem se formará atrás do espelho aqui, nós chamamos de E'. Alguns materiais vão chamar de D' ou X', mas é a mesma coisa. Como que eu vou identificar que a imagem está aqui? Eu vou usar as extremidades, né, dos vários raios que o objeto emite em direção ao espelho. Nós vamos considerar apenas dois. Um que sai da extremidade superior e chega aqui a ficar meio tortinho, mas é só para você ter uma visualização. Vai chegar de maneira oblíqua à extremidade inferior do espelho. Como ele vai chegar aqui nesse ponto de incidência de maneira oblíqua em relação ao normal, você traça aqui uma normal, que é uma reta imaginária, aqui nós temos o ângulo de incidência em relação a essa normal. O que vai acontecer com esse raio aqui? O mesmo ângulo que ele chega, ele vai sair. Vai ficar meio que poluído aqui, mas é só para você ter uma visualização. Aqui nós teremos o ângulo de reflexão. Então nós temos aqui a nossa primeira situação. Se o raio chegar de maneira perpendicular, ó, aqui nessa, também saindo da extremidade superior, o que acontece com esse raio? Ele bate e volta na mesma direção, ou seja, em linguagem popular ele é refletido sobre si mesmo. Mas como que eu vou provar que a imagem está desse objeto AB está realmente nessa posição? Daí você prolonga os raios que foram refletidos no espelho, né? Já que eles não se encontrarão aqui na frente. Então, se eles não se encontrarão aqui na frente, então eles divergem. Então, você não vai ter uma formação de imagem real. Porque se você tivesse o encontro desses raios refletidos aqui na frente do espelho, você teria uma imagem real. Como eles não se encontram, você vai ter que prolongar esses raios refletidos para dar uma condição de você determinar a posição que você vai visualizar a imagem através do espelho. Daí o que acontece? Ó, esse raio que foi refletido aqui de maneira oblíqua, você prolonga ele aqui, tá vendo? Prolonguei. E esse raio que foi refletido aqui, você prolonga ele aqui. Daí você tem aqui o encontro desses prolongamentos. Daí você vai ter aqui, ó, a nossa imagem. Olha que bacana, ó. Essa imagem ela é simétrica ao objeto. Só que nós vamos chamar essa extremidade inferior agora de A' e essa extremidade superior aqui de B'. Mas tudo que o objeto tem de dimensionamento e distância em relação ao espelho, a imagem não terá. Ou seja, simétrica, uma questão de simetria aqui. Daí por isso, ó, a nossa imagem ela terá as seguintes características. Quais são essas características? Ó, a natureza dela, como ela é formada pelo prolongamento dos raios, ela é virtual. Toda vez que você tiver uma imagem formada pelo prolongamento dos raios refletidos ou atrás do espelho, ela é chamada de virtual. Ela será direita ou direta, já que ela foi formada na mesma posição que o objeto. Tudo bem? E nesse caso que ela terá um tamanho igual ao do objeto, independente da posição, tá bom? E detalhe, a imagem ela é reversa ou enantiomorfa em relação ao objeto. O que quer dizer isso? Então, ó, a imagem ela se formará de frente para o objeto. Então, se você está de frente para o espelho, se você ergue a sua mão direita, a sua imagem vai erguer a mão esquerda. Se você ergue a sua mão esquerda, a sua imagem vai erguer a mão direita. Então isso é o enantiomorfismo, imagem reversa. Por isso nós temos aquelas situações um pouquinho diferentes que você se depara no seu dia a dia. Vou desenhar aqui
a questão do espelho só para você visualizar. E vou colocar aqui na frente desse espelho, ó, a letra E. Tá vendo? Esses pontinhos que estão mais próximos do espelho, ó, eles se formam primeiro do outro lado. Ó. Então aqui nós temos o ponto 1, aqui nós teremos, ó, o ponto 2 e aqui nós teremos o ponto 3. Então daí nós teremos aqui, ó, um E formado com as mesmas características do primeiro E, só que atrás do espelho. Então, ou seja, são simétricos. Por isso, na frente da ambulância, tanto do corpo de bombeiros quanto do SAMU, a palavra ambulância era escrita de maneira reversa, para que quando o motorista olhar no seu retrovisor, ele enxergar de maneira correta, que facilita a identificação. A polícia não utiliza porque tem que dificultar a identificação mesmo. E essa parte conceitual que ela foi usada pelo Leonardo da Vinci, né? Qualquer estudo que ele fazia a descrição, né? Ou seja, escrevia sobre o assunto, só que ele escrevia de maneira reversa, né? Até para identificar, facilitar não, dificultar as investigações aí que os inquisitores faziam nas suas acomodações na época. Tudo bem, pessoal? Então espero que vocês tenham compreendido aqui esses conceitos iniciais de espelhos planos. Nós voltaremos aí com outras aplicações, né? Qual que é o tamanho do espelho que você tem que ter em casa para você se ver por inteiro? O que acontece quando você associa espelhos e o que acontece quando você tem translação de espelhos, tá bom? Então, até a próxima. Olá pessoal, então agora dando continuidade à nossa aula aqui de espelhos planos, né? Então uma das grandes dúvidas que as pessoas têm quando vão comprar um espelho é que tamanho que esse espelho deve ter para que ela se veja por inteiro. Então, será que ele tem que preencher toda a parede? Que tamanho que ele tem que ter? Qual a relação que esse espelho deve ter com a sua altura? Isso que nós veremos agora aqui. Então, ó, para isso nós temos aqui a simbologia do nosso espelho, né? O nosso espelho ele começa aqui e termina aqui. Nós poderíamos chamar a altura desse espelho aqui de Z, para facilitar a sua vida. A altura que ele foi instalado em relação ao solo, nós podemos chamar aqui de Z, ou Z não, né? Y, já usamos essa simbologia Z lá em cima. Então a altura do espelho aqui nós chamaremos de Z, a altura que ele foi instalado do chão de Y. Daí nós temos aqui o nosso objeto, que é uma pessoa, né? Aqui seriam os pés dessa pessoa, aqui o topo da cabeça dessa pessoa, aqui os olhos dessa pessoa. Lembrando que você tem uma distância entre os olhos e o topo da cabeça, então por isso nós estamos representando essa distância aqui. Você poderia chamar aqui o nosso observador com as seguintes extremidades. Extremidade A, que é o pé, extremidade B, que é o topo da sua cabeça, né? E aqui o O, que seria a linha dos olhos. Tudo bem? Então o que acontece? Ó, você também tem essa pessoa, uma determinada distância da posição do espelho. Essa determinada distância que ela está do espelho nós chamaremos de X. No entanto, a sua imagem será formada de maneira simétrica do outro lado. Tudo bem? Então essa imagem também estará a uma distância X igual à distância que a imagem está do espelho. Eu vou até destacar melhor aqui. Então aqui a distância também será X. Essa pessoa aqui ela terá uma extremidade A', uma extremidade B' e o O, que é a linha que é a linha dos olhos dela. Qual que deve ser a altura do espelho para que você se veja por inteiro no mesmo? Tudo bem? Para você se ver por inteiro, você tem que ver desde o topo da sua cabeça até os seus pés. Essa é a finalidade da nossa aula de hoje. Para isso, você utiliza semelhanças de triângulos, né? Então aqui a nossa altura do espelho é Z, tudo bem? A altura da nossa pessoa aqui, ó, que é tudo isso aqui, nós podemos chamar de H. E a altura da sua imagem aqui, ó, que é tudo isso aqui, vou colocar aqui na frente, você pode chamar de H'. Então qual que é a altura que deve ter o espelho para que a pessoa possa se ver por inteiro? Daí você tem que analisar aqui alguns triângulos, né? Você tem esse triângulo aqui, que é da pessoa
até o espelho, que seria esse menorzinho aqui, tá vendo? Daí você tem a distância da pessoa até o espelho, que nós chamamos de x, que seria essa base aqui, e a altura do espelho aqui, que nós chamamos de z. Tranquilo? E esse outro triângulo aqui, que eu vou tentar diferenciar uma cor vermelha, que vai do olho da pessoa até a sua imagem, né? Lembrando que a sua imagem, por simetria, ela tem a mesma altura do objeto, né? Então toda essa parte aqui do triângulo que corresponderia a essa altura aqui, nós chamaremos de H, já que o H e o H' são iguais nessa situação aqui. Tranquilo? E a distância do observador, que é o objeto, até a sua imagem, é toda essa distância aqui. Como ela é simétrica, a distância do objeto até o espelho e do espelho até a imagem são iguais, então essa distância aqui corresponde a 2x. Daí você usando proporcionalidade, né? A altura maior está... Deixa eu só apagar aqui para ficar mais adequado, né? A altura maior está para a altura menor, assim como base maior está para a base menor. Opa, de novo errando aqui, né? Aqui é x. Tranquilo? Daí você cancela aqui o x, que são iguais, né? Como a sua situação aqui é para determinar a altura que o espelho deve ter, então, ó, o z está dividindo, passa lá multiplicando, então você vai ter h igual a 2 vezes z. Consequentemente, z é igual a h sobre 2, ou seja, a altura que o espelho deve ter para que você se veja por inteiro no mesmo, ele corresponde à metade da sua altura total. Ou seja, se você tem 2 metros de altura, o espelho teria que ter 1 metro. Se você tem 1,80 m de altura, o espelho teria que ter 90 centímetros. Mas não basta você somente ter a altura do espelho, você também tem que saber qual que é a altura que ele deve ter em relação ao solo. Essa altura que nós colocamos em relação ao solo aqui, que foi simbolizada pela letra Y, é o que nós vamos determinar agora. Daí que agora nós temos outro triângulo, né? Que seria a distância da linha dos olhos até os pés da imagem. Tudo bem? Essa distância da linha dos olhos até a base que nós podemos chamar de W, para facilitar a simbologia. E esse outro triângulozinho aqui que eu vou pintar na cor preta, né, que seria essa parte aqui do espelho até os pés da imagem. Então qual que seria esse triângulo menor? Esse aqui. Então você teria a altura de instalação do espelho em relação ao solo, que é Y, a distância do espelho até a imagem, que é o X. Aqui você teria a altura dos pés da pessoa até a linha dos seus olhos, que foi chamada de W, e a distância do objeto até a imagem, que é o dobro da distância do objeto até o espelho, ou seja, 2x. Daí, usando a mesma proporcionalidade de cima, você consegue verificar que esse y corresponde à metade da altura dos pés da pessoa até a linha dos seus olhos. Ou seja, supondo que a pessoa tem 10 centímetros de testa, fazendo uma suposição assim bem porca, né? Se ela tem 2 metros de altura, dos seus pés até a linha dos seus olhos, ela terá 1,90 m. Se ela tem 1 metro de altura, dos seus pés até a linha dos olhos será 1,70 m. Então você pegando a altura dos pés até a linha dos olhos dividido por 2, você consegue determinar qual que é a altura que você deve instalar o espelho em relação ao solo. E detalhe, o espelho que você deve comprar deve ter metade da sua altura total. Então, no frigir dos ovos ficaria assim: o espelho deve ter metade da sua altura total e ele deve ser instalado em relação ao solo com metade da altura dos seus pés até a linha dos olhos. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha tirado as suas dúvidas. Valeu, até a próxima.